Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal Virada de Chave. Esse é o quadro Fofocando e do meu lado, cara, não presencialmente ainda, mas virtualmente, Felipe e Ganzi. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no quadro do Warren Buffett. No episódio passado a gente falou sobre algumas curiosidades da vida de Warren Buffett. Já falamos, por exemplo, situações em que ele foi preso, falamos da dificuldade dele de ser tímido e assim por diante. E ficamos também de dar uma pincelada a respeito de um certo casamento meio bagunçado, um bagulho assim, mas nós vamos pensar se a gente vai falar mesmo ou não. No episódio de hoje, cara, a gente vai falar sobre as estratégias que levaram o Warren Buffett ao sucesso. A gente vai dissertar um pouco sobre isso e trazer a nossa visão de como você pode aplicar isso até mesmo no mercado financeiro. Então, sem mais delongas, já deixa o teu like aí, já se inscreve no canal, não seja cara de rato, já vai aí, cara, e coloca o dedo no like, porque isso vai ajudar muita gente a propagar esse canal, fechou? A gente ficou de falar algumas coisas sobre como que o Warren Buffett se construiu. E uma das coisas, cara, é que no vídeo passado a gente falou de um momento em que o Warren chegou para a esposa e disse assim, olha, um dia eu serei o homem mais rico do mundo. E se você já está conectado com o mercado financeiro há um tempo, se você pesquisou um pouco a respeito, deve saber que o Warren Buffett, no ano de 2008, se não me engano, alcançou esse posto de homem mais rico do mundo. Óbvio que agora ele já foi passado, por exemplo, por Elon Musk, por outros caras, mas a verdade é que ele continua sendo um cara muito lendário e um cara que conseguiu se construir do zero. Portanto, hoje a gente vai falar sobre isso bastante. Mas uma coisa que é interessante, cara, a gente falar é o seguinte, tem uma frase do Flávio Augusto que ele fala que para tudo que você for fazer na vida, você tem que ter três coisas: visão, coragem e competência. A tua visão para poder implementar do que você quer alcançar, a coragem para fazer alguns sacrifícios muitas vezes, e óbvio, né, cara, na hora que você colocar as cartas na mesa, você tem que mostrar o que você veio. E Warren Buffett, cara, foi um verdadeiro exemplo nesse sentido. A começar pela visão dele, que um pouco foi trazida pelos pais, um pouco pelos livros, e é isso que a gente vai falar sobre isso hoje, beleza? Primeiramente, cara, uma das coisas que trouxe essa visão para Warren foi o pai dele. Warren fala muito a respeito, quando ele fala da vida dele, ele fala muito a respeito do pai, que o pai sempre foi um grande incentivador para ele, certo? E não só um incentivador, não sei que incentivar, tipo, vai lá e faz, mas um incentivador, cara, de se comprometer com ele, a ponto de até se decepcionar quando ele tomava decisões erradas. Warren Buffett fala, por exemplo, de algumas lições que o pai dele ensinou para ele, sendo que uma delas foi nunca se preocupar com o que as pessoas pensam de você. E óbvio, né, cara, a gente nem precisa falar do quanto isso é importante para você aí dentro da tua caminhada. Além disso, cara, sobre esse ponto do pai dele ser um grande incentivador, Warren fala de algumas situações em que ele errou, que ele pisou na bola, mesmo quando criança, e que o pai dele cobrava isso dele, entendeu? Tipo, mano, peraí, não é assim, entendeu? Você tem potencial para ser muito mais que isso. Outra coisa que ele fala do pai dele é que o pai dele arrastava ele pelo exemplo. Muito mais do que palavras, porque o pai dele também era uma pessoa super competente e tal, mas muito mais do que palavras, o pai dele arrastava muito ele pelo exemplo, isso foi fundamental. E sobre essa questão, cara, de incentivo e tal, Warren Buffett menciona de uma vez que ele ficou tão decepcionado com ele, mas não decepcionado no sentido de tipo, meu, tu é um merda. E sim decepcionado no sentido, cara, o que é isso, mano? Tu é muito mais que isso, tá ligado? Como assim tu fez isso? Tipo, eu esperava muito mais de você, entendeu? Então, sem dúvidas, cara. O incentivo do pai dele e as cobranças do pai dele nunca vieram no aspecto de crítica. E sempre de dizer assim, ó, tu pode mais. E passar confiança para que ele desse o próximo passo. Tu pode mais, continua, vai. Mas sempre passando a confiança pro próximo passo e nunca desencorajando o Warren Buffett de dar o próximo passo ou de ficar numa zona de conforto. Exatamente, esse é um grande papel que ele desempenhou. Outra influência que o Warren Buffett teve ainda quando criança foi a influência dos livros. Esse ponto dos livros é muito interessante, porque inclusive o Warren Buffett menciona em alguns aspectos que o primeiro contato dele com algo chamado juros compostos foi um livro que ele leu na infância. E esse conceito ele traz até hoje, foi o que formou a maior parte da fortuna dele. Aos 7 anos, por exemplo, Warren Buffett leu o livro 1000 Formas de Ganhar $1000, que é um livro do cara chamado, não sei se é a pronúncia correta, Francis Minker. E aí Warren fala que ele gostou do que leu e que nos anos seguintes ele devorou os livros de investimentos da biblioteca particular do seu pai. Então já dá para ter uma ideia do quanto os livros foram impactantes lá, ainda quando criança, entendeu? E um aspecto importante ali, Matheus, é que, e daí talvez alguns que estejam nos assistindo tenham filhos e tudo mais, e pensem um pouco no futuro dele, ele encontrava na biblioteca do pai também algumas referências e também algumas formas de alimentar a curiosidade dele. Então às vezes a gente está aqui indicando livro e tal, não sei quem entenda, esses livros podem fazer grande diferença na vida do teu filho, do teu sobrinho, enfim, da próxima geração que está perto de ti, ter isso dentro de casa, é que nem filho de músico e tal, que sempre tem um violão do lado e tal, que o pai canta, que a mãe toca e tal, não sei o que, acaba na brincadeira pegando aquilo por curiosidade e que pode transformar uma trajetória, uma vida inteira, né? Mano, isso é interessante, até porque tem aquele conceito que é o seguinte, meu, na nossa caminhada como trader, nós mesmos, eu, você, a gente teve que se desenvolver em muitos aspectos e às vezes até quebrar algumas coisas que nossos pais talvez nos ensinaram da forma errada. Algumas coisas que nossos pais, nas melhores das intenções, nos ensinaram, porém, de uma forma errada. Então, tipo, pra quem tá no trade e tá sentindo essa dificuldade hoje, até mesmo tipo, relacionada à criação, cara, talvez você não teve essa chance, você tá tendo que cuidar agora quando adulto. Mas você tem a chance, cara, de facilitar esse caminho pro teu filho, entendeu? Não só dando pertences pessoais, mas cultivando essa questão. Começar a plantar algumas sementes, a trazer isso pra dentro de casa, fazer isso virar assunto, a gerar curiosidade. Não precisa ser uma caminhada tão solitária dentro de casa. Tipo, eu tô aqui acreditando, a esposa não sabe, o filho não sabe, os pais não sabem, não precisa. Pode começar culturalmente trazer, tô lendo esse livro e tal, pega uma leitura mais simples no início, vai trazendo isso pra dentro
sua realidade, isso vai mudar não só o teu futuro, mas vai começar a plantar um monte de semente na família aí também. Muito da hora, velho, verdade mesmo. Outra influência que o Warren Buffett teve na visão dele, na caminhada dele, cara, pelo menos na nossa opinião, é o fato de ele ter começado a trabalhar muito cedo. Ele mesmo fala que ainda quando criança ele virou entregador de jornais, certo? E ele entregava jornais de porta em porta e ele também vendia, cara. E em alguma parte ele falava que, tipo assim, ele era vendedor de tudo, né? Tudo aquilo que ele podia, ele conseguia dar um jeito de vender, ele fazia, acontecia. Tanto que ele fala que ele vendia desde chicletes a Coca-Cola. Água, Coca-Latão, água, Coca-Latão! Interessante, né? Porque ele vendia Coca-Cola quando criança e quem diria que um dia ele seria um acionista da própria Coca, né, cara? Então, nossa, muito da hora isso, mano. Interessante aí é que ele percebe desde cedo com a leitura que o mercado financeiro não faria tudo por ele. O mercado financeiro seria uma etapa importante, um caminho importante, mas ele não terceirizou essa responsabilidade. O mercado financeiro vai me deixar rico. Então, desde muito novo, ele continua trabalhando, entendendo que eu preciso trabalhar fora para ter mais poder dentro do mercado financeiro. Eu trabalho fora para potencializar o mercado financeiro. E ele faz isso desde muito cedo, né? Muito bom, cara. Aos 11 anos, Warren Buffett comprou sua primeira ação na bolsa. Foi a primeira aquisição dele. E, cara, a gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso, mas o que é interessante? Aos 11 anos... Aos 11 anos eu tava comendo terra na pracinha, tava louco. Isso é impressionante. Eu também queria ter começado na cidade, cara. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Aos 11 anos ele comprou a primeira ação e no final da adolescência dele, com fruto do próprio trabalho dele, dos investimentos dele, ele já tinha acumulado uma quantia de 9.800 dólares. E isso, cara, na cotação de hoje, pegando o próprio câmbio de dólar e também a questão da inflação, meu, 100 mil reais, nem seria câmbio de dólar na verdade, né? Esses 9.800 seria na verdade 100 mil dólares também, né, Ganzi? Isso, equivalente a 100 mil dólares hoje corrigindo, assim. Então o que representava lá os 10 mil que ele juntou seria como se tivesse juntado na adolescência, aos 17 anos, ele, com trabalho e pequenos investimentos, que era tudo muito incipiente ainda, ele já estava acumulando em torno de 100 mil. Para nossa realidade aqui, seria como se aos 17 anos tivesse acumulado em torno de 100 mil reais, tá? Pra gente não levar o câmbio em consideração. Imagina, né, velho? Às vezes a gente vai construir esse patrimônio lá quando já passou de uns 20 e poucos, de algumas pessoas até mais, né, cara? Então dá pra ter uma noção do quanto que o cara já tinha evoluído nesse ponto. Muito bem, cara. E aí a gente chega em algo muito interessante, que assim, a gente falou até agora da formação dele quando criança. Porém, muito dessa formação quando criança ele levou também pra vida adulta e aperfeiçoou ela também. E um dos elementos interessantes, cara, sobre a visão de Warren é que ele não teve muito cedo aquela vontade de se recompensar, certo? Alguns documentários, alguns jornais, revistas que falam sobre a vida de Warren falam, por exemplo, que em uma determinada idade, quando ele já estava mais adulto, já tinha a família dele, etc., ele já tinha um patrimônio ali de 7 milhões de dólares investidos e ele ainda morava de aluguel. Ele não quis se recompensar tão cedo, cara. Na verdade, fala que ainda levou um tempo para que ele comprasse a primeira casa dele e que, na verdade, foi a primeira casa dele e a casa que ele vive até hoje. E isso é muito interessante. Esse assunto, eu ia complementar ali, ele é interessante. Ele pode soar até com uma ideia de certo exagero. Tipo, cara, tinha 7 milhões, não comprava nada. Assim. Eu também, às vezes, acho que eu vejo esse viés de um pouco de exagerado e tal. Então, a gente não quer aqui colocar a regra de não consumar nada, não tenha a casa própria, viva de aluguel, não compre o seu carro. Eu acho que dá para ter um equilíbrio maior. Óbvio, ele, né, na história dele, ele coloca esses números e tal, são interessantes. Tem um viés de aprendizado aí, de questionamento interessante para se fazer dentro da nossa realidade, assim. Então, vale a reflexão sobre o assunto, assim, não se recompensar tão cedo, porque o que tu faria aos 18 anos com 100 mil na conta? A maioria talvez faz a maioria, e talvez eu aos 18, cara, eu ia comprar o carro que ninguém tem, carro, roupa e tal, não sei o que, aqueles desejos mais da juventude. E ele foi segurando, óbvio que tudo é reflexo daquela personalidade que a gente debateu no primeiro vídeo, né? E tem uma visão muito top sobre isso, cara, que é uma frase que diz assim, nunca coma as sementes, entendeu? Porque senão você come a semente, cara, e depois você não tem condição de plantar novamente, tá ligado? Então, tipo assim, às vezes eu vejo pessoas que demoram, cara, muito tempo pra ter um pequeno resultado no trading. E quando começam a ter esse pequeno resultado, ao invés de pegar essa semente e plantar pra ter mais e mais frutos, aumentar a fatia do bolo, às vezes o cara se recompensa muito cedo e tá sempre com resultados abaixo do que realmente poderia ser, porque falta capital, porque na verdade o capital ele tá usando para comprar supérfluos, para se recompensar cedo demais e aí assim por diante. É aquela velha história do eu mereço, eu já passei tanto tempo, então eu mereço, vou lá e muitas vezes acaba se comprometendo, né? Cara, um outro item sobre a visão de Warren Buffett é comentado até mesmo pelos filhos dele, sobre a consistência dele em tudo, em tudo. Os próprios filhos dele, cara, falam em alguns momentos que Warren sempre foi o cara que de manhã você poderia esperar que ele faria as mesmas coisas. Ele ia abrir o portão, eles falam do barulho do portão abrindo, do que ele fazia, que era exatamente a mesma coisa. E no mesmo horário ele voltava pra casa e tal. E tipo, isso tem um viés muito interessante. Embora a gente não quer, tipo, mano, a gente não tá aqui pra defender que você tem que ter uma rotina exatamente igual todos os dias, que às vezes é bom você quebrar o ritmo. Pô, hoje eu trabalhei na sala, amanhã eu posso trabalhar na cozinha, hoje eu não vou operar e tal. Mas serve também pra gente ter uma ideia, né, Ganzi, do quanto aquela rotina era consistente e do quanto essa consistência ajudou ele a conquistar os resultados que ele conseguiu, né, cara? Quando pergunta pros filhos dele, assim, como é que teu pai construiu a fortuna, que vem essas respostas. Eu não sei. Eu só sei que todo dia, tal hora da manhã, eu escutava ele descendo as escadas, e eu sei que todo dia, às 5:30 da tarde, eu via ele abrindo o portão e voltando para casa. E isso durou 30 anos. E o resultado disso foi a fortuna que ele construiu. Então, a própria família não entendia muito o que ele está fazendo, simplesmente acreditava no propósito e via aquela rotina se replicando. O que ele fazia da hora que ele descia as escadas, da hora que ele voltava no final da tarde para casa, era todo o talento do Warren Buffett sendo implementado na prática. Mas ele repetiu todos os dias isso por 30 anos. Essa é a consistência que a gente fala, e às vezes cobra que as pessoas consigam repetir por 30 dias no trade. E muita gente ainda não consegue. Perfeito, exatamente. Então,
Então, dá pra gente ter uma ideia, né? Tipo, a gente pode sim quebrar a rotina de vez em quando. Não quer dizer que por 30 anos, 20 mil dias, 15 mil dias ele fez exatamente a mesma coisa. Às vezes você tem um imprevisto, alguma coisa. Mas dá pra você ter uma ideia da consistência de como ela tá remetida não só no mercado, mas na tua vida em si. Às vezes a pessoa quer ser só consistente no mercado e às vezes na vida ela já não é consistente também. Então, remete também para muito disso e é algo que a gente tem que com certeza parar pra pensar. Muito bem, a gente chega então no ponto, cara, a gente fala aqui de umas estratégias operacionais, digamos assim, do Warren Buffett. A gente falou, por exemplo, da visão dele, falamos da coragem dele, ou seja, das atitudes mentais dele, e aqui a gente tem que falar da competência dele, cara, o que trouxe os resultados. Uma das estratégias comentadas por Warren Buffett é a que ele chama de círculo de competência, onde ele coloca, cara, que ele tem alguns métodos para decidir os investimentos dele, certo? E que ele, por exemplo, divide num quadro ali as diversas atribuições, as diversas características que os investimentos no geral podem ter. E aí você imagina comigo aqui um quadro com diversos atributos de um investimento, de N investimentos. Só que no meio desse quadro, cara, tem o círculo da competência, que no caso é a estratégia dele. O que ele mesmo defende é, cara, tudo o que tem ao redor, por mais que possam ser até mesmo atributos bons de investimentos, eu só pego aquilo que pertence ao meu círculo da competência. Eu só pego aquilo que está dentro do meu operacional. Todo o resto é ruído. Todo o resto nem precisa chegar até mim e eu também não vou investir o meu tempo buscando sobre isso, perdendo meu tempo buscando sobre isso, porque eu quero algo que esteja dentro aqui da minha estratégia, algo que esteja dentro da minha visão em si. E ele fala, cara, que foi justamente assim, o sucesso dele foi construído muito mais pelos nãos que ele foi dando ao longo do tempo, de recusar algumas ideias de investimento para poder se manter sempre dentro do ciclo da competência, do que das vezes que ele abriu assim e foi buscar outros horizontes. Então, é até um reforço, né, Ganzi, tipo, eu acho que é um ponto que na verdade se auto-explica, né, pra galera nesse sentido, né, irmão? Isso não significa que ele está reduzindo a investir somente numa coisa e tudo mais. Dentro do ciclo dele, ele entende o cenário total do mercado de possibilidades, escolhe alguns tipos de diversificação e estratégias que ele vai aplicar ali dentro, bem definido, que cubra todo o objetivo e potencial que ele espera, e dentro desse ciclo ele começa a trabalhar. E para fora desse ciclo é ruído, mas não significa que o ciclo dele é incompleto. Daí aqui eu até me permito trazer para uma coisa que é muito real e que não estava programado a gente falar aqui, mas eu e o Twitch bateu um papo essa semana sobre investimentos de ações e fundos imobiliários de longo prazo. Chegou um momento que eu te falei alguma coisa semelhante a isso. Na Bolsa Brasileira existem 384 empresas listadas, talvez 386, com a última atualização. E eu te falei, não te preocupa, porque a gente pode listar umas 45 que tu pode comprar de olho fechado, mas na tua carteira a gente vai selecionar ali talvez 18, 20, 22, e tu não tem que ficar dando bola para as outras 350 que estão fora da tua carteira. Tu simplesmente vai comprar a melhor oportunidade dentro desse ciclo de competência que com planejamento a gente definiu antes. Isso simplifica, facilita manter essa constância, porque tu para de olhar para um cenário gigantesco, de 400 possibilidades, e só procura a melhor oportunidade nas 20 que estão na tua mão, porque essas 20 já foram pensadas estrategicamente para ali. Pô, perfeito, cara, perfeito. E isso é interessante, porque tem até um livro chamado A Única Coisa, vai aparecer aqui pra você. Esse livro fala uma frase muito legal, cara, se você tá correndo atrás de 2 coelhos, o que vai acontecer é que no final do dia você vai estar sem nenhum, não. Entende? Essa é a grande questão, cara. A pessoa às vezes tem um foco, acha que é multifocal, que dá pra fazer um monte de coisa, que dá pra buscar um monte de coisa, e no final das contas ela não abraça nada. Né? É a história que o Gans tá falando, cara, tem 380, tem não sei quantas lá. Mano, mas o que tá no meu círculo de competência? Essa é a grande questão. Uma das outras estratégias que o Warren usa no portfólio dele é o que ele chama de a última tragada do cigarro. Parece um nome bem interessante, né? Bem exótico, mas é legal, cara, porque ele mostra da seguinte forma. Tem empresas que talvez já não estejam no potencial para um investimento a longo prazo ou para um investimento muito grande, mas são empresas que às vezes têm um determinado potencial e que daqui a pouco ele vai pegar, vai investir, vai pegar a fatia dele e vai embora. E aí ele compara isso com um cigarro. Aquele cigarro onde talvez tipo, não tenha mais o cigarro completo e nem só a bituca. Tem um espacinho ali para ele dar aquela última tragada, entendeu? Ele aproveitar e depois ele jogar fora e tá tudo certo. Entendeu? E é muito interessante essa estratégia dele, né, Gans? Porque tipo, ele, de certa forma, ele mostra assim, cara, tem um potencial, eu vou entrar, vou fazer minha grana, vou vazar e vou embora. Tá ligado? É muito massa, né, cara? Ele entende que tem alguns negócios que são interessantes, porém ele também entende que ele, para entrar nesse negócio, ele precisa ter uma margem de trabalho, que é essa última tragada. Um tempo necessário, um investimento que vai ser feito ali, para que dentro desse período ele consiga recuperar e potencializar o investimento dele. Então, assim, ele mesmo fala, dentro do ciclo de competência, pode ser interessante, porém eu preciso dos requisitos básicos, que para ele é a última tragada. É um tempo hábil para ele conseguir mexer os pauzinhos ali e recuperar um negócio que não vinha tão bem, porque ele enxerga o potencial. Perfeito, cara. Muito bom. Algo que é interessante é que o Warren Buffett também coleciona algumas frases muito espirituosas e algumas frases muito marcantes, né? Eu vou citar uma delas, a outra foi o próprio Gans que mencionou aqui no roteiro, mas uma delas é quando ele fala assim, olha, nunca perca dinheiro. Existem 2 regras. A primeira é nunca perca dinheiro e a segunda é nunca esqueça a primeira regra. Obviamente essa frase é muito famosa, obviamente a gente poderia falar, cara, 2 horas somente sobre isso, né? Mas é uma das frases marcantes. E a outra, cara, e Gans, manda aí, velho. Parou. Antes de tu falar a outra, eu quero falar dessas. Aqui, ó, ele fala, nunca perca dinheiro e em segunda, nunca esqueça a primeira regra. Não leve isso pro teu contexto de eu opero mercado financeiro, day trade e tal, então eu nunca posso perder uma operação. Não é disso que ele está falando. Um ativo subir, um ativo descer, tomar um stop, tudo isso faz parte. Porém, ele entende que faz parte.
Se tu tratar cada operação como única e exclusiva operação da tua vida, tu sempre o resultado final vai ser ou eu perdi ou eu ganhei. Não. Agora trazendo pro nosso day trade, você tem programado lá 6 operações no dia, uma derrota faz parte de um conjunto, e o que importa é o conjunto das 6. Então, não perder não significa nunca perca uma operação. Não perder não significa nunca tome um stop, porque o stop faz parte do teu planejamento do mês. E o que importa é o resultado do mês. Então, assim, também entender as nuances assim, do micro contexto, do contexto menor. Não significa que tudo que ele comprou subiu, porque daí seria fácil demais. Significa que cair o investimento, ele perder por um tempo, esse patrimônio reduzir por um tempo também faz parte da estratégia. Então, só não simplificar demais essa frase dele também. Exatamente, muito bom. E a outra frase ali que você falou também, cara, tá ligada ali do idiota, dos negócios e tal. Explica aí pra turma, cara. Ele tem uma frase que é a seguinte: invista em negócios que qualquer idiota possa comandar, porque um dia isso vai acontecer. Qual é a visão dele sobre esse assunto? Ele investe, daí tá lá no ciclo de competência, quando ele vai definir o ciclo de competência deles, e eu vou investir em negócios simples, como a Coca-Cola, por exemplo, que vai lá uma máquina, faz o refrigerante, põe dentro de uma lata, distribui as latas e todo mundo compra no país inteiro. São negócios simples. E quando ele investe em negócios complexos demais, ele depende de pessoas muito competentes para tocar esses negócios. Aumenta o risco, porque ele diz que no longo prazo, em algum momento, vai ter um idiota no comando. E ele não pode ficar dependente de só ter pessoas competentes tocando os negócios. Então ele investe em negócios simples, que estão comprovados, que dão lucros e que praticamente andem sozinho, porque isso ele não fica dependente de terceiros, de competências de terceiros. Então ele falou essa frase aí que é muito interessante, pode ser o melhor negócio do mundo, mas se ele é complexo, depende de uma pessoa, ele não me interessa, porque ele fica dependente dessa pessoa também. Fica claro, né? Fica claro. Aquele negócio que você odeia, aquele negócio que você foge, que você quebra de vez em quando, que se chama gerenciamento de risco, Warren Buffett tem, e isso está manifesto até mesmo em pequenas frases dele. Dá pra gente ter essa noção de como ele lida com isso, entendeu? É uma questão de visão, cara, muito ampla, muito top, cara. Bom, e aí a gente chega no hoje. Warren Buffett hoje. Bom, o patrimônio dele hoje, cara, vem obviamente da Berkshire Hathaway, que é a empresa dele de investimentos, né? No qual ele é presidente e é um ali dos maiores donos e tal, de empresas importantes, como Apple, como Coca-Cola, como Kraft Heinz, empresas muito grandes onde ele detém participações através dessa holding dele. Mas, se eu não me engano, cara, a gente poderia colocar aqui depois na edição, se eu não me engano, a própria Berkshire, a empresa dele, detém participações em mais de 400 empresas no total, né, cara? Onde ele comanda mesmo, é uma holding muito grande. Então, é um negócio... Exatamente isso. E a própria Berkshire, ela era uma empresa de tecidos. Era uma empresa têxtil. Foi uma das primeiras aquisições que ele fez, porque ele entendia que aquele negócio, ele tinha a última tragada do cigarro para entrar e melhorar esse negócio, embora já fosse um negócio relativamente grande. E dentro desse contexto da indústria têxtil, depois ele compra mais uma indústria relacionada a isso e compra outra, e quando ele vê, ele começa a entender esse modelo de comprando empresas e montando um aglomerado. E daí ele começa a definir esse conceito. Não, mas eu não preciso só comprar o que eu faço. E ele já vinha do mercado de investimentos, já tanto muito investimento, já investia, e em algum momento ali, essa empresa vai se desprendendo da indústria têxtil, e a mesma empresa passa a não produzir mais nada têxtil, muitos anos depois, adquirir outras empresas e se tornar uma holding de investimento. Porque como ela já, embora ela produzisse tecido, ela já estava reinvestindo e comprando empresas, uma hora ela para de produzir tecido e continua comprando empresas. E daí a gente está falando de Apple, de Coca-Cola, de Visa, que são as empresas que estão na carteira da Berkshire como maior percentual hoje. Pô, demais, muito bom. E é interessante, cara, porque assim, hoje, né, a gente falando em números muito expressivos, o retorno médio dos investimentos de Warren circula em torno dos 20% ao ano, cara. Só isso? Pois é, né? Da última vez um primo meu queria fazer 100% ao dia, cara. Foi isso que todo mundo pensou quando o Matheus falou 20%. Vamos para um contexto agora mais claro. O Warren Buffett é considerado o maior investidor do mundo, independente de hoje não ser com 103 milhões de patrimônio, não ser o primeiro da lista. Ele ainda tem uns trocadinhos ali, 103 bilhões de dólares. Ele ainda é considerado o maior investidor do mundo. E esse rótulo é muito porque ele tem uma média de rentabilidade da carteira dele de 20% ao ano. Só que ele faz isso há 5 décadas. Há mais de 50 anos, ele mantém uma média de 20% de crescimento da carteira dele ao ano. O que é isso? Juros compostos. Imagina nos últimos 50 anos todas as crises que o mercado financeiro presenciou, todas as crises que a Bolsa Americana e todos os outros investimentos deles passaram, onde um ano caiu 30%, 40%, 50%, e somando todos esses 50 anos, ele ainda tem uma média de 20% ao ano. Então isso faz dele o maior investidor do mundo. Basta juros compostos e não um percentual muito grande, porque quando tu entende juros compostos, tu não briga por dobrar, triplicar o tempo inteiro, tu briga por muito tempo fazer 10%, 15%, 20%. Perfeito. E dá pra ter uma noção do quanto é poderoso os juros compostos, mas não só no curto prazo, entendeu? Os juros compostos no curto prazo te dá muito mais uma ilusão do que um próprio resultado em si. Agora, ele ao longo do tempo, cara, os juros compostos juntos com a visão a longo prazo, bom, tá aí, né, cara, no próprio roteiro, 99% da fortuna de Warren Buffett foi acumulada após os 50 anos dele. Ou seja, no próprio longo prazo ali sendo trabalhado, alimentando essa fortuna. Qualquer ferramenta que você pegar voltada para juros compostos vai mostrar muito disso. A curva, ela começa aqui. E conforme vai passando o longo prazo, ela vai numa ascensão maluca, cara. Então é muito da hora você ter essa visão também e entender que o Warren Buffett é fruto da visão a longo prazo aliada
com os juros compostos. E cara, a gente chega aqui no final dessa série, certo? Foram 2 episódios muito top aí. Gostei demais de falar da vida desse cara e obviamente tem muito... Calma aí. A gente não falou do casamento do cara. Ah não, mano, deixa. Depois os caras vão pesquisar lá, deixa que eles vão se virar pra poder entender o que deu. Mas a mulher do cara abandonou ele, foi embora, meu. A gente tem que falar disso. Não, cara, deixa os caras pesquisar depois, entendeu? Assim, ó, tem um documentário lá, eles assistem. A mulher dele mandou a melhor amiga ficar cuidando do Warren Buffett, cara. Os caras viveram quase um triângulo amoroso por anos, cara. A gente tem que falar disso. Puta merda, né, cara? Que doideira, velho. Que doideira. E os caras às vezes acham que já tiveram um casamento exótico. Esse daí é bem diferente, né, cara? A Susan, a esposa dele, em algum momento decide viver a vida dela, se afasta um pouco do Warren Buffett, e se muda e tal, e vai tocar os projetos mais sociais e filantrópicos dela, e pede pra melhor amiga dela ficar cuidando dele. Ele tinha uma certa dependência e tudo mais, ele é um cara, né, diferente assim, no dia a dia, precisava de alguém cuidando da rotina dele e tudo mais, e ela pede pra melhor amiga dela ficar cuidando dele, e ela ia viver a vida dela. Então, por um período, eles ainda casados, eles vivem, embora não tenha relatos de relações amorosas aí, eles vivem praticamente um triângulo amoroso, porque a Susan tá morando longe, tocando a vida dela, com uma relação muito próxima ao Warren Buffett ainda, e a melhor amiga dela dividindo o dia a dia com o Warren Buffett. Então, os três, uma sintonia perfeita ali, embora diferente, por muitos anos se mantiveram. Não há relatos, repito aqui, de que já existia relações amorosas, num triângulo amoroso de fato, mas existia uma relação na vida deles ali que os três praticamente compartilharam ali. Até... Bom, eu não vou mais contar nada aí, deixa a dica, pessoal. Se você quer saber, cara, essa história completa, confere depois. A gente vai deixar aqui no link da descrição o documentário Becoming Warren, alguma coisa assim. E ele mostra sobre a vida de Warren Buffett. Então, cara, assim, ó, sensacional. Um baita filme pra você assistir até de final de semana como entretenimento mesmo, beleza? Então... E esse vídeo vai ficar aqui na descrição, Matheus. E ele tá completo. Ele é um filme documentário, onde o próprio Warren Buffett participa, contando as histórias e muitas das histórias que a gente contou aqui. E chama Como Ser Warren Buffett. E ele vai assistir inteiro, completo, aqui no YouTube e legendado, tá? Então cara, vale a pena. E pode assistir com a esposa, com os filhos na sala, porque não é um filme sobre investimento, não é um filme chato de assistir. Vale muito a pena assistir, conhecer um pouco mais do que a gente não conseguiu traduzir aqui em 2 partes do Fofocando. Pra você que perde aí um fim de semana assistindo La Casa de Papel, igual assistir pra depois se decepcionar, então assiste Warren Buffett aí que vai ser da hora também, beleza? Tamo junto, se inscreve no canal, dá o teu like aí e a gente se vê no próximo Fofocando. Valeu, Iganzo! Falou, pessoal, tamo junto!